Olá, está começando mais um MielomaCast e hoje a gente vai conversar com uma cuidadora e parceira de cuidados, Viviane. Ela cuida dos seus pais, isso mesmo, gente, dos seus pais, tanto do pai quanto da mãe, há mais de 20 anos. A mãe dela, a senhora Terezinha, tem mieloma há 20 anos e o pai dela, o senhor João, foi diagnosticado com mieloma múltiplo em 2022. Seja muito bem-vinda, Viviane, no nosso podcast. Obrigada, Ju. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu entrevistei os pais dela agora há pouco. Foi uma fofura, um casal maravilhoso, 52 anos de casados. Uma vida, né? Foi uma honra ter entrevistado e ter conhecido um pouquinho mais da história deles, viu, Vivi? Eles adoraram também, com certeza. Muito obrigada, viu, por ter aceitado participar do nosso podcast e por ter, trazido eles até aqui. Imagina, um prazer. E agora, pessoal, a gente vai saber um pouquinho mais do lado da cuidadora, né? O lado da parceira de cuidado, que é a Viviane. Na verdade, elas são em 3 irmãs, né, Vivi? Isso mesmo. É a Vivi e mais 2. Porém, aqui só temos a Viviane, então ela vai ser a representante e vai contar um pouquinho pra gente como que foi a história dela pelo lado de cuidadora desde o diagnóstico dos seus pais. Conta um pouquinho pra gente, Vivi. É uma longa jornada, viu, Ju? De fato, a minha mãe diagnosticou o mieloma há 20 anos atrás. Na época, pra gente, era uma doença totalmente desconhecida, a gente nunca tinha ouvido falar, né? Então, foi um choque, porque a gente entendia que era um câncer, né? Então, foi bem assustador. Mas ali no começo, logo no diagnóstico, a minha mãe ela ainda não precisou de nenhum tratamento, então ela ficou só acompanhando durante um bom tempo, né? Até que ela precisou do primeiro transplante. Aí eu acho que foi o momento que a gente de fato sentiu o que é, né, essa doença, né? Por um lado, os médicos falam, não é agressiva, é diferente de outros tipos de câncer, a pessoa não necessariamente vai morrer disso. Mas, quando você vê a pessoa, né, de fato, no tratamento, tomando aquelas quimioterapias, cabelo caindo, aí bate, né, a preocupação e um medo, uma insegurança, né, do que pode acontecer. Mas não é fácil. Como é que foi para você, né, e para suas irmãs, quando ela descobriu não o diagnóstico do começo, né, que ela não teve o tratamento no começo, mas quando o médico falou, olha, a senhora Terezinha, desculpe, vai precisar começar a fazer um tratamento e ela começou a sentir os efeitos colaterais, né? Como é que foi para você e para suas irmãs tudo isso? O que vocês sentiram? O que passaram na cabeça de vocês? Olha, Ju, a nossa família é muito unida, graças a Deus, eu com as minhas irmãs. Então, a gente se uniu, né? E a gente decidiu enfrentar e passar por isso juntos, né? O primeiro transplante, eu me lembro, faz mais de 10 anos já, acho que uns 15 anos já, foi muito, muito agressivo, né? Na época, as medicações não eram as mesmas que estão disponíveis hoje. Então, eu lembro que no hospital, lá no TMO, ela não podia, né, receber visita, ela ficou isolada, sozinha. Na época, não podia ter acompanhante. Então, isso foi muito duro, porque a gente não sabia como que ela ia sair de lá, e nem se ela ia sair, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e ela passou aí por essa fase. Mas eu acho que, no geral, o mais importante é a união mesmo, né? Porque, enfim, um apoiar o outro e seguir em frente. Vocês dividem as tarefas como cuidadora e parceira de cuidado? Sim. Na verdade, eu tenho, uma carga maior, porque eu moro no mesmo prédio que os meus pais. Então, eu que estou ali mais próxima, né? Se eles têm alguma necessidade, passa mal, sente alguma coisa, eu que sou a primeira ali a socorrer. Mas as minhas irmãs também têm. A gente tem as tarefas definidas, né? Uma cuida da agenda deles, que é super pesada. Toda semana tem muitos compromissos. Então, uma cuida da agenda, a outra cuida da cuidadora, do contrato da cuidadora, a outra acompanhando o pronto-socorro.
pronto-socorro. Desculpa interromper, vocês têm uma cuidadora profissional também. A gente tem uma pessoa que acompanha, né, os meus pais quando eles precisam ir para quimioterapia, nas consultas, porque como a gente trabalha, é muito difícil, Sim. né? Os horários também não são muito favoráveis. Então, assim, eles, por enquanto, eles não querem ainda ter uma pessoa em casa o tempo 24 todo. horas, né? A gente sabe que em algum momento vai precisar, a gente já se prepara para isso, mas a gente tem uma pessoa que ajuda, né? Até porque a qualquer momento eles sentem alguma coisa, tem que ir para o pronto-socorro e aí fica internado. Então, assim, essa pessoa fica disponível. Sim. E aí, quando a gente precisa, a gente liga e ela vem. Certo. Então, tem uma pessoa, uma cuida da agenda, aí a outra fica com uma outra responsabilidade. A outra cuida da organização com essa cuidadora. Sim. Eu fico mais com os remédios. Sim. Assim, eles tomam uma quantidade gigante de remédios toda semana. Sim. E aí eu fico com essa responsabilidade de todo fim de semana repor nas caixas, organizar para eles não se perderem, porque é muita informação. Né? Então, eu fico mais com essa parte dos medicamentos e também o acompanhamento das emergências, né? Quando Sim. tem que vir para o pronto-socorro, eu que vou. Então, é isso. E me fala uma coisa, Vivi, quais são as partes que você acha que são mais desafiadoras? Olha, eu acho que a doença, de um modo geral, acho que quando a pessoa está em tratamento, já é um grande desafio, né? A questão da imunidade, né? Porque eles ficam muito debilitados e aí qualquer coisa pega, né? Assim, então, naturalmente, já é complexo por esse lado. Quando você tem os dois, né, morando ali na mesma casa, no mesmo espaço, a complexidade é bem maior. Porque, assim, eles estão muito juntos o tempo todo. E aí, quando um pega uma coisa, o outro também pega, né? Uma gripe, outro pega gripe. Exato. É assim, então, um pega, a gente já sabe que o outro vai pegar também. Aí, para evitar, né, aí o desafio coloca um para dormir no quarto, outro para dormir no outro, tira um da casa, vai para casa de uma das filhas. Porque, assim, é muito difícil controlar, né? Também a questão de evitar o contato com muitas pessoas, né? Então, esses cuidados que tem que ter no dia a dia são bem desafiadores. A gente tem que se atentar, por exemplo, a que tem que estar de máscara, se alguma de nós está com algum sintoma, o meu sobrinho também. Então, no dia a dia, a gente tem que sempre estar atenta a todos esses detalhes. E quando que seu pai recebeu o diagnóstico? Porque, assim, é difícil a gente ter um paciente, né, em casa. Imagine como foi para vocês receber o diagnóstico do seu pai também. Conta para nós como foi para vocês, filhas, receber esse diagnóstico e digerir essa notícia. Agora a gente já se acostumou com a ideia, mas eu lembro que quando saiu o diagnóstico e meu pai foi na consulta e o Dr. Jair falou que ele também tinha, a primeira reação foi não acreditar, né? Então, eu falei pro Dr. Jair, não tem nenhuma possibilidade de estar errado esse exame, dá para refazer, né? Não é possível. Mas depois, a gente quis tentar entender, né? Porque, exato, qual é a chance? É contagioso? A gente chegou, né, nesse nível de dúvida, assim. Mas ele explicou que não e que, de fato, foi uma infeliz coincidência, né? Mas, assim, a boa notícia é que, no caso do meu pai, graças a Deus, não era, né, um caso tão grave como é, assim, o da minha mãe. E que hoje a gente tem tratamentos, né? Então, a gente teve que colocar a cabeça no lugar e continuar, né? Não tem muito o que fazer. É acreditar nos tratamentos, nos médicos, em Deus, enfim, e seguir. Foi o que você falou, né? Tem muitos tratamentos disponíveis. Nós não temos cura ainda, infelizmente, mas, se Deus quiser, e graças aos médicos, vamos ter a cura ainda. Eu acredito muito também. Acredito muito nisso. E a gente tem que continuar acreditando nisso, né? Dá para perceber uma evolução importante, Sempre, né? sim. Assim, a gente tem o parâmetro da minha mãe, que fez um transplante há 15 anos atrás. E o último que ela fez, em 2021, foi bem diferente já, né? Os efeitos colaterais
né? Assim, acho que todas as medicações foram bem menos pesadas do que da outra vez. E eu acho que a tendência é só melhorar, Só melhorar. né? E me fala em relação à sua vida, né? A sua vida pessoal, a sua vida profissional. Você teve que se adaptar. Sim. Como é que mudou a sua vida nesses 20 anos de diagnóstico? Você me falou que você não é casada. Eu sou separada, mas quando era só a minha mãe, era um pouco mais, dava para controlar um pouco melhor, né? Porque era só ela, então com as minhas irmãs a gente conseguia se revezar ali de uma forma mais tranquila. Quando veio o diagnóstico do meu pai, ele precisou começar o tratamento, aí foi que complicou bastante, né? Porque em algumas situações, por exemplo, na infusão das células, nas quimioterapias, aí a gente não quer mandar qualquer pessoa para acompanhar, a gente quer estar nós com eles, né? E assim, desde então, eles tiveram muitas internações, muitas intercorrências, né? Por diferentes tipos de infecções. E aí teve Covid, teve pneumonia, e aí a nossa rotina de trabalho foi muito, assim, impactada. Graças a Deus, eu e as minhas irmãs, a gente tem alguma flexibilidade no trabalho. Os nossos chefes, eles sabem da situação e entendem. E eu sou muito grata, né, por essa flexibilidade. Então, muitas vezes eu trabalho do hospital, né, quando eles têm consulta, quando, né, precisa ficar internado por qualquer motivo, eu trabalho do hospital, né? Eu faço, a gente fala, ao invés de work from home, é work from hospital, né? Então, eu aviso pro meu chefe, hoje é dia de AC Camargo. Aí ele já sabe e tá tudo bem. Hoje em dia dá para ter, né, essa flexibilidade. Mas, assim, eu faço reuniões, tudo lá do hospital. Mas e o lado, Viviane, pessoal? A sua vida pessoal, seus amigos, a Viviane sair, se divertir, relaxar um pouco, fazer alguma coisa que ela goste, ter um tempinho para ela, nem que seja para ler um livro, para sair para dançar com as amigas, para sair para tomar um chopp, não sei se você gosta, ou sei lá, beber um suco, tomar um café. Isso existe, Vivi? Existe, mas é difícil organizar, né? Assim, eu faço terapia, né? Muito bom. Há muitos anos, que me ajuda também bastante nisso. E eu tento encontrar um balance, mas na maioria das vezes assim, eu não consigo, por exemplo, programar muitas coisas, né? Vou planejar uma viagem, né, para daqui 6 meses. Eu não sei como é que vão estar as coisas daqui 6 meses. Já aconteceu muitas vezes de eu estar viajando a trabalho ou de férias, as minhas irmãs, e aí, de repente, eles internam, né? E aí você volta, ou você fica com aquela preocupação. Então, assim, o que a gente faz hoje, né, agora que a gente já está mais adaptadas a essa realidade, a gente não deixa de marcar os compromissos e a gente fala, olha, nós somos em 3, né? Então, assim, se alguma coisa acontecer, a outra vai. E, assim, segue o plano, né? Mantenha a sua viagem, mantenha o seu compromisso, porque é meio que a situação deles já virou normal, né? Então, a gente também tem que viver, como você falou, para poder cuidar bem deles, né? Sim. E eu penso que se a gente ficar doente, se eu ficar doente, eu não vou conseguir também cuidar, né? Então, a gente tenta aí encaixar alguns momentos também de distração, enfim. Muito bom. E o que você aprendeu sobre amor e sobre paciência nesse período todo? Olha, eu acho que não tem... A melhor forma que eu tenho de demonstrar, de provar, né, para os meus pais o amor que eu sinto é o cuidado que eu tenho com eles, né? Eu não sou aquela filha que fica dando presentes, que leva nos lugares mais chiques, mas assim, eu tô ali com eles o tempo todo, né? Que é o mais importante, exatamente, né? Exatamente. E eles também estão comigo, né? O tempo todo, em qualquer situação. Então, eu acho que essa é a grande... Agora, a paciência realmente tem que desenvolver. É bom ter a terapia, porque tem algumas situações de muito estresse. Sim. Né? Por isso que você nunca pode esquecer também de cuidar de você. Exato. Né? Porque é aquilo que a gente sempre diz aqui na IMF, né? Se a gente não cuidar da gente mesmo, né? Fazer coisas para o nosso bem, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física,
Como que você vai cuidar das pessoas que você ama? Como que você vai cuidar dos seus pais? Exatamente. Se você não estiver bem, você não vai ter forças para cuidar de quem você ama. Exato. Né? É importante ter essa preocupação. Então, você também precisa cuidar de você, fazer o que você gosta. E isso, pelo que eu percebi aqui, você já está fazendo. Sim. Né? Então... Sim, eu acho assim, a gente teve ali, logo que o meu pai teve o diagnóstico, foi uma fase muito complexa, né? Quando ele começou o tratamento, e aí a minha mãe, que também ainda estava fazendo quimioterapia. Então, teve uma fase que, de fato, eu e as minhas irmãs, a gente ficou, assim, bem desgastadas, né? Com toda a situação. Mas agora, como eu falei, a gente meio que entende que é o novo normal e que isso não vai mudar, né? Então, assim, a gente tem que fazer as nossas coisas também. E aí a gente vai se dividindo. Revezando. O que você acha fundamental para que os outros cuidadores, parceiros de cuidados, para eles consigam ser fortes? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante ter fé em Deus. Em segundo lugar, acreditar na medicina, né, nos tratamentos disponíveis, conversar muito com o seu médico, né, procurar orientações, né, sobre a doença, sobre os efeitos colaterais, né. É muito importante você também se sentir preparado para lidar com essa situação, né. E também, assim, procurar ajuda e aceitar ajuda, né, porque às vezes é difícil dar conta sozinhos, e as pessoas oferecem, então aceite ajuda, é sempre bem-vindo, né? E eu acho que é isso, né? E se for possível contar com o apoio da família, ainda melhor, né? Exatamente, você falou uma coisa muito importante, né? Aceitar ajuda, aceitar ser cuidado, buscar conhecimento, né? Porque o mieloma múltiplo é uma doença que ainda é pouquíssimo conhecida. Pouquíssimo. Né? Muita gente que recebe o diagnóstico de mieloma nunca ouviu falar. Então, você buscar o conhecimento, entender sobre a doença, é fundamental. Exato. Né? Você falou uma coisa muito importante. Agora, Vivi, eu queria que você deixasse uma mensagem para outras filhas, para outros filhos que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente no nosso canal do YouTube, que também, né, tem o pai ou a mãe com mieloma múltiplo. Que recado que você quer dar para eles? Bom, primeiro de esperança, né, de que existem tratamentos hoje que permitem, né, os pacientes terem uma qualidade de vida, eu diria, né, então ter muita esperança, focar no tratamento, seguir exatamente a risca, porque no final é isso que faz com que os pacientes, né, tenham aí uma sobrevida, né? Então, eu acho que acreditar, ter fé em Deus, buscar ajuda sempre que for necessário, né? Mas, assim, apesar de tudo, é possível ainda ter uma qualidade de vida, né? Meus pais... A minha mãe, por exemplo, já nessa jornada de 20 anos, né, ela conseguiu acompanhar muitas coisas, né, o nosso casamento, o meu sobrinho, e eu acho que eles ainda vão viver por muitos anos, então não é o fim, né, na verdade é só um momento e enfim, dá para conviver, né, com adaptar, a situação. Né? Exatamente. Vi, agora para finalizar, eu quero finalizar de uma forma diferente esse episódio. Eu quero que você descreva a sua experiência como cuidadora em uma frase para a gente. Você conseguiria? Eu descreveria em uma palavra, pode ser? Claro. Resiliência. Quer explicar? Não. Sim, eu acho que a palavra, né, já diz tudo, mas é não desistir, né? Às vezes a gente se sente cansada, exausta, mas assim, a gente sendo resiliente, a gente consegue, né, alcançar bons resultados. Eu acho que em tudo na vida e principalmente nessa questão de tratamento, né, oncológico, é importante ser resiliente. Certo. Vi, dá sua mão aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Ju. Foi ótimo ter você aqui. Igualmente. Peguei sua mão aqui, que eu quero que você saiba que a gente vai estar aqui sempre para você, para o seu Muito pai, obrigada. para sua mãe. Foi um prazer mesmo, de verdade, ter você aqui com a gente. O prazer foi meu. E eu agradeço também a indicação do Dr. Jair, que acompanha os meus pais já há muitos anos lá na C. Camargo,
que é um excelente profissional e assim, eu e as minhas irmãs, a gente só agradece, né, Ele por é toda a ótimo. atenção, o cuidado, as oportunidades, né? Eu acho que Deus foi muito bom com a gente nesse ponto. Então, obrigada. As portas aqui da IMF sempre estarão abertas para você, para sua família, tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mandem dúvidas, perguntas e sugestões. Até mais.